Marina Buffon chega agora com mais informações do Timão. Ô, e a vaquinha para pagar a Neoquímica Arena? Tá seguindo a todo vapor? Saiu, é verdade, uma lista dos maiores doadores, não é mesmo? Conta pra gente quem caprichou no Pix. Ó, teve gente que caprichou mesmo no Pix. Eu já falo para vocês alguns nomes aí interessantes que apareceram nessa lista de maiores doadores, mas você me perguntou se tá a todo vapor. É óbvio, né? São 2 semanas aí de arrecadação. A meta da Gaviões da Fiel, que é a principal torcida organizada do Corinthians, que tá aí encabeçando essa ação tão legal para quitar a Neoquímica Arena, a arena do Corinthians. São 2 semanas, como eu disse. Está um pouquinho lento para a questão da meta, porque são 700 milhões de reais, e agora eu vou até pegar o número atualizado nesse instante aqui, foram arrecadados R$ 31.358.591,12, tá? Atualizadíssimo aqui no site oficial aí da campanha, para ninguém cair em golpe e tudo mais. 31 milhões de reais, existe aí uma meta dos 700 milhões em 6 meses. Se a gente fizer as continhas aí, tem que dar uma arrecadada um pouquinho maior aí por dia, para conseguir bater essa meta nesse período, em meio ano, vamos dizer assim. Mas isso não tira o feito que a Fiel já vem fazendo, inclusive com nomes aí extremamente importantes, seja de dentro do Corinthians ou torcedores muito renomados, aí como, por exemplo, o Serginho Groisman, que é apresentador aí da Rede Globo. A gente sabe que ele é um corintiano fanático, ele está entre os maiores doadores, está na 11ª posição do ranking aí. Tem também o Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians, super identificado com o Timão, está na 30ª posição. O diretor financeiro atual do clube, que é o Pedro Silveira, está na 4ª posição. Agora, um nome que chamou muita atenção do pessoal é de um tal de Cássio Ramos, goleirão aí que deixou o Corinthians nesse ano. Muitos não gostaram dessa situação, mas o fato é que o atual goleiro do Cruzeiro também contribuiu, está na 15ª posição de maiores doadores da Arena. Não há uma divulgação do valor que cada um deu, mas há esse ranking aí. Então, Cássio está entre os maiores doadores. A gente lembra que as pessoas conseguem colocar, vamos dizer assim, qualquer nome ali na hora de doar, mas tudo indica que, de fato, é o Cássio que fez essa doação, tá certo? E só passando, eu falei, né, do valor ali, 31 milhões e alguns quebrados, isso corresponde a 5% do valor da meta de 700 milhões de reais, tá certo? Mas é isso, eu achei muito legal aí esses nomes estarem aí, principalmente do Cássio. Legal, daqui a pouquinho o Silvestre e o Miller. E aí, a vaquinha, essas doações? Bom, arrecadou 5% do valor. Vocês acham que o Corinthians vai conseguir chegar aos 700 milhões? A vaquinha, no caso, porque né? tem só um período, não é que é ad eterno. Normal ter um pico no início, né? Caiu. Mas da torcida do Corinthians, tá tudo certo aí? Quebrei o brinco. O fecho do brinco? Aqui o brinco de partida. Continua. Do Corinthians e da torcida do Corinthians, eu prefiro ter um pé atrás antes de duvidar. Então, acho pouco provável Jamais que consiga. duvide, hein? Porque realmente é uma torcida muito engajada, apaixonada, religiosa, né? Leva o futebol como religião. Pro bem e pro mal também tem essa, né? Mas assim, eu acho pouco provável chegar em 700 milhões. Mas, quase 5% é um movimento espetacular da torcida do Corinthians. E o Cássio, que atitude, né, do Cássio, que saiu do jeito que saiu, né? E não misturou as coisas, foi lá e doou. E deve ter doado uma bala nessa vaquinha, porque não divulgaram os valores, mas ele está entre os que mais doaram, Miller. Olha, o meu pensamento são 2. Primeiro é que o campo é o termômetro do clube, né? Se em pouco tempo já arrecadou 31 milhões, o ano que vem, na minha opinião, vai chegar a 300 tranquilo. 300 milhões, Isso. mas é 700. Sim, eu estou falando dando um prognóstico, Você acha que 300 chega? Brincando, ano que vem? E outra coisa, não são 30 milhões de corintianos? Se cada um dá 30 reais... Não, você faz a conta aí. Claro que a conta não é... A conta é simples. Não, é simples, mas, por exemplo, 5% da dívida em 2 semanas, é isso? Vai, em menos de um mês. Então, se você fizer a conta, realmente vai chegar na metade da dívida em 1 ano. Agora eu quebrei o brinco e meu dente, não, viu, o que eu estou dizendo é que Mas eu não sei se o nível de doação ele se mantém por tanto tempo. Eu acho que reativar a propaganda, que eu acabei de falar. A fidelização. Eu acabei de falar. O termômetro de um clube, qual que é o termômetro? Qual o campo.
o Sim. campo. Ah, o Então Corinthians, continua entendi, ganhando, que entendi. continua É. Vai arrecadando. ganhando jogos, ganha Não um havia campeão captado paulista. vossa mensagem, Tá. amado mestre. Tá bom, se Quebrou continuar o brinco. ganhando, né, invicto Pô, e tal, empolga a torcida. Se não tá jogando, arrecadou 31, imagina quando estiver jogando, vai que ganha um título ano que vem. Aí, Ó, o que eu quero dizer é Segundo informações do jornalista Leandro Quesada, do programa Os Donos da Bola, o volante italiano Marco Verratti, ex-PSG e seleção italiana, foi oferecido para o Corinthians e pode reforçar o clube para o próximo ano. O episódio acontece em meio à viagem do executivo de futebol Fabinho Soldado ao Catar. O Fabinho está no Catar, ou estava lá no Catar, e tem um italiano que joga lá chamado Marco Verratti. Esse cara será oferecido, se já não foi, ao Corinthians. Mais um grande nome. É mais um nome estudado para a próxima temporada, disse o Leandro Quesada. O Verratti atualmente joga no Al Arabi, do Catar, após deixar o PSG, onde ele atuou durante um bom tempo. Ele foi revelado pelo Pescara, da Itália, e jogou durante bom tempo no Paris Saint-Germain, da França. O Verratti, ele tem 32 anos e teve boas passagens pela seleção italiana. Ele é primeiro volante, né, volante de contenção. O Verratti atuou pelo PSG por 11 temporadas. Olha só, por 11 temporadas ele jogou no PSG. E soma 9 títulos de Liga, 9 Supercopas, 6 Copas e 6 Copas da Liga. Ou seja, ele é absolutamente vitorioso no Paris Saint-Germain. O atleta também tem 55 jogos pela seleção da Itália e conquistou a Eurocopa de 2021. Seria uma grande contratação, né? Seria uma grande contratação. Não seria uma contratação bombástica, como a do Pogba, por exemplo, como a do Memphis Depay, por exemplo. Mas do ponto de vista técnico, seria, sem dúvida nenhuma, uma grande contratação. É bom dizer o seguinte, que o Verratti tem contrato com o time lá do Catar até o meio do ano, 30 de junho de 2025. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para se transferir do time do Al Arabi, do Catar, onde ele está jogando. Então a informação é do Leandro Quesada. Estou dando nome e sobrenome da informação, dizendo que o Verratti pode ser jogador do Corinthians ou pode ser oferecido para o Corinthians. Não sei se tem alguma coisa a ver do Fabinho Soldado estar no Catar ou ter passado pelo Catar e da possibilidade do Verratti ser contratado. Bom, e como anda a negociação envolvendo o Pogba? Bom, a negociação, por enquanto, deu uma esfriada. O Corinthians, ele recusou o aporte financeiro da Fatal Models. O Corinthians não quer o aporte financeiro da Fatal Models, que ofereceu ao Corinthians 4 milhões de reais por mês para contratar o Pogba. O Corinthians agradeceu, mas diz que não quer a negociação, né, com a Fatal Models. O Corinthians está buscando outra empresa, inclusive a Esportes da Sorte, que é uma empresa, que é a empresa patrocinadora do Corinthians, é a principal patrocinadora do Corinthians, é a empresa interessada em arcar com o novo midiático, em botar dinheiro para trazer o novo midiático para o Corinthians, e de qualquer maneira, o Corinthians sabe que para trazer o Pogba para jogar no Brasil, vai ter que gastar em torno de 4 milhões de reais. Não vai poder gastar menos do que 4 milhões de reais. Né? É dinheiro. Vai ter que achar uma empresa que ajude o Corinthians a pagar esse dinheiro, essa dinheirama toda. Aí tem que ver se vale a pena trazer o jogador para cá ou não, porque o jogador não joga desde setembro de 2023. Ele está suspenso, ficou 18 meses sem jogar futebol, está suspenso por causa de testosterona, né? Foi flagrado com testosterona, foi pego no exame antidoping e está suspenso, só vai poder voltar a jogar em março. Mas, do ponto de vista do marketing,
seria, sem dúvida nenhuma, uma grande contratação. Continuam as conversas entre o Corinthians e o staff do Pogba, mas por enquanto deu uma esfriada na negociação. E o Corinthians trabalha para finalizar as renovações de contrato no elenco, antes de buscar os reforços. O Corinthians colocou como prioridade prorrogação de contratos dos vínculos do Maicon, do André Carrillo, que já renovou o contrato, né? O André Carrillo renovou o contrato até 2026, o Romero e o Thales Magno. Isso antes do Corinthians ir ao mercado por peças pontuais para a próxima temporada. O Corinthians deve finalizar ao longo desta semana esta etapa que está planejada na janela de transferências. O Corinthians quer manter os seus principais jogadores. O André Carrillo, o contrato do Carrillo foi ampliado por mais 18 meses. O vencimento agora é em dezembro de 2026. O André Carrillo termina o contrato dele em dezembro de 2026. O peruano foi titular em 11 dos 19 jogos que fez pelo clube até o momento. Foi uma contratação espetacular do Corinthians, a do André Carrillo, né? Jogador espetacular, com vários jogos pela seleção do Peru. Agora o Corinthians tenta a prorrogação do empréstimo do Thales Magno. O atacante está emprestado ao Corinthians até o meio de 2025, até o meio do ano, portanto, e o Corinthians negocia a extensão do empréstimo do Thales Magno com o New York City. Porque é o seguinte, se o Corinthians não negociar o empréstimo, a renovação de empréstimo, o Corinthians vai ter que pagar, se quiser ficar com o jogador, a quantia de 13 milhões de dólares. E é muito dinheiro. O Corinthians não tem esse dinheiro todo para pagar pelo jogador. O Thales Magno fez 19 jogos pelo Corinthians, 10 deles como titular. E o outro que o Corinthians está tentando renovar o contrato é o Romero. O Romero, o contrato dele termina no final do ano, né? Já terminou praticamente, né? Termina no dia 31 de dezembro. E aí, para renovar o contrato, o Romero quer 2 anos de contrato e um aumento de salário. E o Corinthians quer dar apenas 1 ano de contrato ao Romero. E não quer dar esse aumento de salário. Então está aí essa questão envolvendo o Romero e o Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.